Você já passou por alguma circunstância que te deixou extremamente abalado? Algo que te deixou assim completamente angustiado e para baixo? Aquela coisa que chegou, tirou tua paz, tua alegria, teu conforto, tua esperança, te deixou trancado dentro de uma casa, com a vontade até mesmo de morrer às vezes. Às vezes é um problema pessoal, às vezes é uma doença, um diagnóstico que você recebeu que te deixou muito abalado, um problema familiar, ou pode ser um problema no teu trabalho, alguém que te persegue, alguém que quer ver a tua queda, que quer te destruir. Se você já passou por isso, certamente você vai se identificar com o Salmo 56. Davi está perambulando por terras distantes, por terebintos distantes, mas ele tem plena consciência de que Deus é o seu terebinto seguro, é onde ele encontra ninho, sossego, descanso. Ele está só, mas ele não está só. Por isso ele não teme a maldade dos homens, porque ele coloca a sua confiança em Deus, cuja palavra ele louva, cuja palavra ele canta, ele exalta. Deus é descrito aqui como alguém que conta todos os nossos passos, que registra esses passos, que recolhe e registra todas as nossas lágrimas, que significa que Deus sabe das tuas lutas, que Deus sabe das tuas provações, Ele sabe do remédio que você toma, Ele sabe das andanças que você faz, das tuas peregrinações todos os dias para ganhar o pão diário, das dores que você sente, das noites escuras de tua alma, das lágrimas que você tem derramado, sejam por provações ou sejam como consequências do teu pecado. Deus sabe de tudo isso. Ele sabe da tua depressão, Ele sabe da causa dela, Ele sabe do teu filho doente, Ele sabe de quantas vezes você já caminhou para o hospital em busca de socorro, sabe quantas vezes te mudaram do setor de trabalho. Ele sabe, meus irmãos, e tem acompanhado você, e Ele diz que Ele jamais vai te deixar. Como eu falei, assim como o sangue dos mártires é tão precioso para Deus, a lágrima dos santos também não cairá no chão, porque Deus está ali no lado para juntar, colocar no seu odre e deixar na sua memória. Não é à toa que na Bíblia o Espírito de Deus é chamado de o nosso Consolador, ou Parácletos, alguém que está no lado de alguém, que oferece o ombro, o consolo. Ele se coloca ao nosso lado para confortar-nos em meio às dores da existência, em meio às dores da nossa vida. Paulo diz que é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Deus conhece as tuas dores, Ele sabe o que é que você tem passado recentemente, das suas decepções, das suas amarguras, das suas angústias, dos seus medos, do seu desespero, da sua falta de propósito, da sua vontade de morrer. Sabe de tudo, Ele conhece tudo, e Ele está sempre lá para nos socorrer e nos consolar. Nessa passagem nós encontramos Davi com um profundo medo de morrer, uma profunda angústia na sua alma, mas ele diz, sabe o que? Quando vier o medo, vou confiar no Senhor. Fé e medo se misturando aqui na vida do crente. Como alguém já disse, o medo é a ocasião para a fé, e a fé se exercita exatamente quando você tem medo. É quando temos medo que devemos confiar no Senhor, não simplesmente em tempos fáceis, quando as coisas estão tudo bem, não quando o sol está brilhando, mas quando a tempestade está soprando em nossas vidas. É nessas horas que devemos nos apegar ao nosso defensor. Você está passando por uma situação de medo, de sofrimento, de angústias, desespero, você tem que confiar no Senhor e depositar a tua esperança só nele. Por fim, meus irmãos, esse salmo nos faz olhar para Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque assim como Davi, nosso Senhor Jesus Cristo também foi levado para uma terra distante, para ser humilhado pelos seus inimigos. E nessa terra distante ele era como um pássaro que voa sem parar e não acha repouso para os seus pés. Ele mesmo disse: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem
onde reclinar a cabeça. E durante toda a sua vida foi uma peregrinação assim, de sofrimento, de humilhação, de calúnia e difamação. E no final da sua vida, lá no Getsemane, a palavra de Deus diz que ele suou grandes gotas de sangue e derramou suas lágrimas. E ali ele ficou tomado de pavor também, como Davi, pior do que Davi. Ali os inimigos foram, o prenderam, o amarraram, depois cuspiram nele, bateram no seu rosto. E a palavra de Deus diz que ele foi como um cordeiro levado para o matadouro, como uma pomba silenciosa em terebintos distantes. E naquele dia dos dias, os inimigos o pregaram no madeiro lavrado de uma árvore bruta. E ali ele foi colocado, pendurado entre os céus e a terra. E como Davi, ele também clamou a Deus por misericórdia, por socorro. Mas o que veio sobre ele, meus irmãos, foram as nuvens escuras da ira de Deus. E ele bebeu o cálice da ira de Deus por causa do nosso pecado. E ali ele morreu amaldiçoado pelos nossos pecados. E a palavra de Deus diz então que a morte, a rainha dos terrores, o humilhou, o matou, o silenciou e o colocou numa tumba para ele apodrecer ali. Mas o Salmo de número 22 diz que Deus ouviu a voz do seu lamento e por isso as trevas não prevaleceram contra ele. E então ele ressuscitou dentre os mortos, derrotando assim todos os seus inimigos e os nossos inimigos. E depois ele voltou aos céus, onde ele foi recebido com toda honra e toda glória que este mundo jamais conheceu. Ele prometeu voltar para consertar este mundo cheio de bagunça, cheio de sofrimento, cheio de solidão, de desespero. Enquanto nós estamos caminhando por aqui, nós estamos vivendo num vale de lágrimas. Todos os dias são notícias horríveis que nos deixam tristes e achatados e doentes. Estamos passando por um tempo de pânico, de medo, de aflição, de solidão. Estamos chorando em silêncio como uma pomba sofrida em terebintos distantes. Mas quando ele voltar, ele vai limpar a sua eira e ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas terão passadas. E naquele dia, finalmente, esse salmo se tornará uma realidade plena para todos nós, porque ali finalmente nós andaremos na luz do Senhor. Como diz Apocalipse 21, a cidade não precisa nem de sol, nem de lua para darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. O Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão mediante a sua luz. Se você está passando por um medo horroroso que te deixou abalado, lembre-se de buscar forças em Deus, na face de Cristo. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.